Será que tá funcionando? Vamos lá. Pessoal, boa noite. Todos bem? Pós-feriado. Hoje é um dia que a gente tá tão atento, tão preocupado com tantas coisas de cenário de mundo que tá acontecendo. Mas a gente vai ter uma conversa, que é uma conversa necessária, não só do ponto de vista médico ou então para profissionais de saúde, é só uma conversa, na verdade, para todo cidadão. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje é a 12ª vez que a gente está se encontrando para poder falar um pouquinho nesses nossos encontros semanais, que têm sido semanais, às vezes com umas falhazinhas aqui, outras ali, mas quase toda semana a gente está junto para poder conversar um pouquinho sobre assuntos relacionados a cuidado paliativo, trazendo especialistas em cuidado paliativo e em outros temas também associados à saúde, tentando sempre fornecer uma conversa que seja uma conversa rica, acessível, de fácil acesso, leve, mas nem por isso não responsável, pelo contrário, muito responsável no sentido de conteúdo, de informação, trazendo talvez alguns conceitos novos ou alinhando algumas coisas que são importantes a gente falar, não só enquanto profissional de saúde, enquanto estudante da área da saúde, enquanto paciente ou enquanto familiar de um paciente, mas enquanto pessoas que estejam buscando por informações mais assertivas e mais alinhadas em saúde e em cuidado paliativo também. Bem, estou muito feliz. Quem entrou por enquanto vai chegando. Se você por acaso quiser mandar essa conversa para mais alguém que possa se beneficiar, fique à vontade. Dudu, tô feliz de te ver, viu? Bom te ver. Tô vendo um amigo meu de turma aqui, é muito legal. Nossa conversa hoje vai ser com a Luciana Dadalto. Luciana Dadalto já esteve aqui com a gente num cenário anterior, acho que alguns meses atrás, já posso até falar assim. A Lu sempre frequenta essas nossas conversas e a Luciana, ela vai entrar e a gente vai conversar um pouquinho também, mas eu posso até apresentá-la antes dela já entrar nessa nossa conversa. Deixa eu até já ver se ela tá por aqui. A Lu ainda não entrou, mas já deve estar entrando. Luciana Dadalto, ela é uma advogada, ela é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da UFMG. Ela é mestre em Direito Privado pela PUC Minas, a Lu está entrando aqui. Ela é consultora jurídica e advogada atuante na Luciana Dadalto Sociedade de Advogados, é administradora do portal testamentovital.com.br, é uma das pessoas que mais se coloca atuante, falante, ativa no cenário de Brasil. Essas conversas bioéticas que precisam permear profissionais que falam em cuidado paliativo ou conversas em cuidado paliativo. Lu, já estava te apresentando, até sentar. Olá! Olá! Tudo Tudo bem? bem? Olha quem tá ali, ó. Olha, gente, que honra, Lu! Que honra! O quadrinho que eu fiz pra você. Ele mesmo. Tô feliz, Lu. Que bonitinho, gente. Você tá bem? Tudo bem? Que Tudo bem? bom. Tudo certo. Conseguimos chegar aqui em Tiradentes debaixo de uma chuva. O marido tá Não. fazendo uma conf pra fora do quarto. Eu fiquei agora dentro do quarto pra entrar contigo. Férias trabalhando, né? Isso não é Mais ou férias. menos isso. Mais ou menos isso. Mas eu tô feliz de estar com você aqui mais uma vez, Lu. Tava falando que a gente já teve antes aqui numa conversa nossa. Essa é a nossa segunda vez que a gente vai conversar um pouquinho mais. Dessa vez a gente propôs falar um pouquinho sobre essas conversas, né? Que tanto tão perto da gente, essas palavrinhas que às vezes terminam com tanásia. A gente vai puxar algumas conversas dela nesse nosso momento, mas que tem significado diferente, tem visão diferente, tem prática diferente. A gente precisa falar disso um pouquinho, né, Lu? Sim, sim. Eu costumo falar que são a família das Ásias. A família das E a Ásias. Muito boa. Dava um bom nome de live também. Mas, e a Lu, gente precisa falar. falar disso também é puxar uma gaveta de bioética, né? Que é uma gaveta tão necessária e que muito profissional de saúde foge de puxar essa gaveta, foge de estudar a fundo, foge de discutir. E eu acho que já passou da hora da gente, enquanto profissional de saúde, chegar e falar isso, precisamos saber disso claramente. E talvez no momento em que a sociedade precisa falar disso também, até pessoas leigas, cidadãos
pessoas comuns saberem do que se trata. Eu acho isso muito importante, né? O que você acha disso, Lu? Então, eu acho que assim, é extremamente importante que a gente fale sobre esses temas pro leigo, né? Isso, inclusive, assim, ontem a gente vai conversando, eu vou contando alguns casos, mas ontem eu recebi um Manda ver. inbox de uma pessoa que queria. Uma pessoa que pratica esportes radicais e que queria fazer um documento. Lu, acho que deu uma travadinha. Lu. Lu. Esperar um pouquinho, que já já acho que caiu. Ela saiu e a gente volta. Deixa eu chamá-la novamente. Isso acontece. Isso está dentro do que é fazer live. Daqui a pouco a Lu vai entrar aqui, mas acho que foi alguma questão de conexão. E a gente já retoma a nossa conversa. Dá mais um tempinho. Vocês vão ver que a conversa geralmente é uma conversa muito prática, com escopo muito do dia a dia. Eu acho que não vão faltar bons exemplos em situações muito odiernas, muito do dia a dia, que especialmente a gente que trabalha em situações limítrofes de saúde e também a Lu, do ponto de vista jurídico, pode trazer para a gente. Lu, vi que você tá aí, vi que você entrou. Tô tentando te chamar também, tá bom? Se você por acaso conseguir me chamar aqui, vamos lá. Eu tô tentando marcar você e não tô conseguindo. Não tá rolando. Te chamei, vamos ver se consegue. Acho que às vezes o problema é entre o celular e a cadeira, né? O problema é entre o celular e a cadeira, né, Lu? É do lado de cá. Eu fiquei falando. Travou desde o início. Não ouvi nada, na verdade. Você falou de, vamos trazer umas questões na prática, fui procurada por uma pessoa X, parou aí, vai lá. Falei até e aí caiu, enfim, caiu depois. Mas vamos lá. Então, eu tava contando que eu recebi um direct ontem de um moço dizendo assim, olha, eu pratico atividades esportivas, esportes de aventura. E o meu maior medo é ficar tetraplégico e eu parar de comer por vontade própria, porque eu não quero ficar tetraplégico, e os médicos serem obrigados a me dar comida à força. E aí ele estava dizendo, isso é eutanásia? E aí, assim, você fala, o caminho é completamente diferente, assim, e dá para perceber que realmente o leigo tem muita dificuldade com esses conceitos. E acho que, assim, nenhum leigo tem obrigação de conhecer os conceitos. O que me dói é quando essa confusão ela vem do profissional, né? Do profissional de saúde. E aí eu acho que isso é inaceitável. Hoje, né, para te dar um outro exemplo, uma pessoa que nós duas conhecemos, um paliativista, me mandou um vídeo de um professor de residência, tipo, é uma disciplina obrigatória para residentes e a disciplina de bioética. E aí o professor fala que ortotanásia é homicídio e que o médico que pratica ortotanásia está cometendo o crime do artigo 121. Sabe, não, isso é uma coisa que não dá mais pra gente aceitar. Terrível. Isso é terrível. Então, assim, isso a gente não pode mais aceitar. Porque aí vem de pessoas que são formadoras de opinião, que estão formando profissionais de saúde, que a gente sabe que os profissionais de saúde continuam reverberando essas informações, né? Certamente. Isso num round médico, às vezes no tete-a-tete com o paciente, com a família,
com seus Sim. pares, no cafezinho, às vezes, na copinha lá, junto com aquela célula pequena dos profissionais que são seu núcleo de influência. Isso também me preocupa muito, Lu. Mas eu acho que a sociedade tem tido vontade também de falar dessas coisas. Isso eu acho um movimento totalmente positivo. Minha impressão do lado de cá. E eu acho que quanto mais a gente fomenta essa conversa de maneira saudável, de maneira responsável, de maneira muito ética também, e trazendo informação de qualidade, acho que todo mundo se beneficia, né? Eu acho isso muito importante. E aí, Carol, eu percebo que, assim, né, você começou falando da bioética, e assim, eu percebo que a gente está vivendo um momento fronteiriço para a bioética, né? Com a pandemia, enfim, com tudo que a gente está vivendo, bioética é urgente, né? Assim, nós precisamos falar de bioética, a gente precisa entender o papel da bioética, o papel dos comitês de bioética clínica, enfim, nós precisamos falar sobre esse tema. Mas, por outro lado, muita gente acha que falar sobre bioética é só saber os 4 princípios da bioética principialista. Então, se eu sei beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, eu sou bioeticista. E aí tem um monte de gente falando um monte de bobagem e se autodenominando bioeticista. O que é um pouco da história do filósofo, né? Assim, as pessoas acham que bioética é meio sexo dos anjos, digamos. E que todo mundo pode, da mesma forma como o filósofo ou o poeta, basta ler meia dúzia de coisas para saber. E, de repente, todo mundo se diz poeta, todo mundo se diz filósofo e todo mundo se diz bioeticista. E eu começo a perceber que, assim, tem um monte de gente que é profissional de saúde, não é médico, nunca estudou bioética na vida, sabe? Lê um artigo e fala, eu sei tudo de bioética. E não é por aí. As coisas não são tão simples assim, né? Porque a bioética, ela não tem nada de simples. E ela é muito maior do que a bioética principialista. Que também é muito maior do que achar que você sabe os 4 princípios. Então, eu acho que o que eu percebo nesse momento é que a gente está num momento fast track, né? Tudo é rápido. É um momento do consumo muito rápido de informação. As coisas viralizam muito rápido. As pessoas não estudam o que elas estão viralizando. Elas não pensam antes de falar. Só que, especificamente, em relação às Ásias, isso tem muita consequência. Né? E a consequência direta é a mal prestação do serviço de saúde para os pacientes. Certamente, Lu, certamente. E dessa família das Ásias, qual que você escolhe para puxar o bonde? Vamos começar com a eutanásia. Acho que ela faz mais sentido lógico, assim. Vamos lá, vamos pensar em etimologia, então. Thanatos, Tanásia vem de Thanatos, que é morte em grego. Morte. Quando tem um filme aí da Marvel que tem um Thanatos, eu não assisto esses filmes, mas meu marido já me falou, tem um Thanatos, é morte. Né? Ele dá um estalo e o universo acaba. É bem isso mesmo. Então, significa boa. Uhum. Então, eutanásia, etimologicamente falando, significa morte boa. Okay. E que morte boa é essa, historicamente? É uma morte que é provocada por uma terceira pessoa, por um agente, que se compadece do sofrimento de uma pessoa, normalmente um paciente, por se compadecer desse sofrimento, abrevia a vida dessa pessoa. Por uma ativa, né, Lu? Na eutanásia, eu tenho um sujeito que age com o objetivo de abreviar a vida do paciente. Então, a gente tem um elemento que é subjetivo, que é esse elemento da vontade. Eu estou praticando essa ação para matar o paciente. Eu não gosto do termo matar o paciente, porque matar está dentro do crime de homicídio, né, em todos os países. E nos países em que a gente já tem a legalização da eutanásia, usa-se o termo abreviar a vida do paciente. Então, essa é a lógica da eutanásia. Eu costumo dizer que, assim, se a gente tivesse uma bola de cristal no momento do diagnóstico do paciente e pudesse ver pela bola de cristal
qual é o dia e a hora exata da morte natural desse paciente, a eutanásia, ela puxa essa data da bola de cristal para antes. Para antes. Exato. Né? Ela puxa essa... E é realmente uma ação cujo objetivo... Então, acho que isso é importante. Quando a gente vai diferenciar de algumas práticas de ortotanásia, é preciso pensar assim, o que move o agente. O que move o médico quando ele vai realizar uma extubação paliativa? Não é matar o paciente. Por isso, não é eutanásia. Mas então, eutanásia está aqui. Eu vou falar de um outro instituto que não está nas Ásias, mas que as pessoas confundem muito, que é o suicídio assistido. O suicídio assistido... pertinho, né, Lu? Que está ali pertinho e as pessoas costumam fazer uma salada de fruta, né? Isso. O suicídio assistido não é eutanásia e muitas pessoas tratam como a mesma coisa. O suicídio assistido não é eutanásia. Ele é também uma prática de abreviação da vida. Só que no suicídio assistido, quem pratica o ato que abrevia a vida é o próprio paciente, auxiliado por uma terceira pessoa, que normalmente é um médico, que prescreve uma dose letal de um medicamento. Então, tanto no suicídio assistido quanto na eutanásia, a finalidade é a mesma: abreviar a vida do paciente. Reconhecer que aquela pessoa está sofrendo e que, portanto, ela não deseja mais continuar viva, precisando, assim, da ajuda de alguém. Na eutanásia, essa ajuda é ativa, esse alguém pratica o ato que gera a morte. No suicídio assistido, essa ajuda é uma ajuda meramente prescritiva, ou seja, o terceiro prescreve uma substância que vai ser ingerida pelo paciente e que, se o paciente não ingerir, ele não vai morrer. Ok. Perfeito. Aí a gente tem a ortotanásia. Joia. Que é uma invenção dos mais ou menos da década de 70. Uma invenção espanhola. Então é muito bom dizer, assim, eu costumo falar, se você vai ler qualquer artigo em inglês ou se você vai para os congressos internacionais, você não vai ver essa expressão ortotanásia, porque esse termo não existe em inglês. Então, a ortotanásia é uma expressão que tem origem na Espanha, na década de 70. Orto é um prefixo grego que significa correto, certo. Então, a ortotanásia seria a morte no tempo certo. Aquela em que não há abreviação e que não há prolongamento. Perfeito. A Espanha, enfim, criou, alguns autores espanhóis cunharam esse termo, mas é bem verdade que o Brasil é o país que mais gosta da utilização do termo ortotanásia. A gente usa muito mais do que os espanhóis, muito mais do que os portugueses, muito mais do que os nossos amigos aqui da América Latina. Porque eu acho que a gente tem, aí é só um achismo meu mesmo, a gente tem uma moralidade judaico-cristã muito forte, que fica sempre com essa história de querer saber, afinal de contas, o que os cuidados paliativos fazem. Né? Então, a gente quer botar o cuidado paliativo dentro de uma caixinha. E das caixinhas que existem, a melhor é a ortotanásia. É bom lembrar que o termo em inglês para ortotanásia é eutanásia passiva. Né? A eutanásia passiva é o que o americano, o inglês, a Suprema Corte da África do Sul, a Suprema Corte da Índia, que são todos lugares em que a língua oficial é o inglês, é o que nós vamos chamar de ortotanásia. Mas, se a gente falar aqui no Brasil para um médico que o que ele faz é eutanásia passiva, nós vamos arrumar um problema danado, porque a gente tem uma carga em cima do termo eutanásia. Então, vamos deixar esse eutanásia passiva quieto por hora. Eu costumo dizer que no Brasil, eu não gosto de fazer essa diferenciação. É muito comum a gente ter textos que fazem essa diferenciação, inclusive entre eutanásia passiva e ortotanásia. Essa é uma diferenciação que não existe na língua inglesa. Nós é que vamos fazendo um jeitinho brasileiro para tentar diferenciar essa história. Então, a ortotanásia é o reconhecimento de que a morte vai chegar no tempo dela. Né? De que a gente tem uma doença grave, incurável, e que fatalmente
desaguará no fim de todos nós, porque eu acho que isso é interessante, né? Quando a gente fala assim, mas o paciente, vocês estão desistindo do paciente na ortotanásia. Não, não. Nós estamos apenas reconhecendo que a finitude é um processo natural. A eutanásia não é um processo natural, o suicídio assistido não é um processo natural, e a distanásia, nossa próxima amiga, também não é natural. A morte natural, o respeito ao diagnóstico, ao prognóstico, é a ortotanásia. Só que é preciso ficar muito claro aqui que existe uma diferença entre respeitar o diagnóstico e abandonar terapeuticamente o paciente. Totalmente, Lu. Totalmente. Né? Então, assim, ortotanásia não é sinônimo de abandono terapêutico. Não é sinônimo do não tem mais nada para fazer. Existe muita coisa para fazer quando a gente opta por deixar a morte seguir a doença seguir o seu curso natural. Perfeito. Eu posso controlar os sintomas, né? Eu posso aliviar tentar aliviar todos os sofrimentos, trazer a família para próxima, enfim, nós temos muitas possibilidades. O que acontece é que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem essa ideia de que não tem mais nada para fazer, a doença é incurável, então vamos nos preocupar com aqueles em que eu consigo curar. Essa ideia vem, e aí, bioética, do que Hans Potter, que é considerado o pai da bioética clássica. O Potter escreveu, na década de 70, um livro que se chama Ponte para o Futuro. Uhum. Em que ele vai dizer que a bioética é isso. Né? O que é a bioética? É a ponte que a gente vai caminhar para nos levar para o futuro. Uhum. A bioética tem uma relação intrínseca com as novas tecnologias. E o Potter vai dizer o seguinte, olha, a dificuldade que a gente tem de entender que a vida é muito mais do que biologia vem da ideia da sacralidade da vida, que é um princípio muito relacionado à doutrina judaico-cristã. Se a vida é um bem sagrado que a gente recebe de uma divindade, eu não poderia abrir mão dessa vida. Né? Então, essa dificuldade que a gente tem em lidar com a morte como um fato natural, com a morte como algo que que faz parte da vida, tem muito a ver com a dificuldade de entendimento do que é vida e de quem pertence a essa vida. Porque se a gente entende que a vida é mera biologia, ou seja, o coração está batendo e as funções encefálicas estão ativas, nós vamos assumir que enquanto houver aparato tecnológico possível para evitar que essas funções acabem, nós vamos usar esse aparato. E isso é a distanásia. Dis é um prefixo que significa disfuncional, disjuntivo. Ou seja, é a morte fora do padrão. Na distanásia, a distanásia é o outro lado da moeda da eutanásia. Enquanto na eutanásia eu abrevio a vida do paciente, na distanásia eu prolongo. Eu digo assim, não, no meu plantão ninguém morre. Exato. Né? E aí eu vou usar toda a tecnologia que a gente tem para evitar que esse paciente morra. Marco Bobbio, que é um cardiologista italiano, um dos pais, um dos grandes nomes do movimento Slow Medicine, ele fala no livro dele, que se chama O Doente Imaginado, que a medicina hoje consegue evitar a morte a qualquer custo. E é isso. Né? Essa utilização de tecnologia, ela está aí. E dá pra gente manter uma pessoa ligada a aparelhos quase que indefinidamente, dependendo da patologia que ela tiver. O ponto é, isso é vida? Se a gente analisar que a vida é apenas uma biologia, a resposta é sim, isso é vida. O coração do sujeito está batendo, a função encefálica está ativa, ele está vivo. Agora, se a gente entender que vida é mais do que biologia e que vida é biografia, ou seja, estar vivo significa
a Carol poder fazer as coisas que para ela fazem sentido, a Luciana poder fazer as coisas que para ela fazem sentido, e entender que esse sentido ele é absolutamente individual, a gente reconfigura toda essa história de a quem pertence a vida, o que eu tô matando na eutanásia, e a gente reconfigura a disparásia. Porque a gente vai chegar num ponto e falar, que vida é essa que eu tô prolongando? Né? Deixar um paciente em coma, ou manter um paciente em estado vegetativo, com sonda nasointeral, por 20 anos, isso é vida? Eu me lembro que ano passado, agora a minha cabeça não tá boa para datas não, mas acho que foi ano passado, meio do ano passado, nós tivemos encerrou-se um caso rumoroso na França, que é o caso do Vincent Lambert, um enfermeiro que ficou em estado vegetativo persistente, estava sendo mantido vivo apenas por nutrição e hidratação artificial. E a esposa foi para a justiça contra os pais em um processo que durou quase 10 anos. E no meio do ano passado, a Suprema Corte francesa, depois, na verdade, mandando cumprir uma decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, determinou que fosse retirado a nutrição e hidratação artificial. Sim. E aí eu me lembro que nesse dia, assim, quando ele morreu, eu não me lembro mais quanto tempo demorou, mas algo em torno de uma semana depois da retirada, eu fiz um post dizendo assim, quando que ele morreu realmente? Eu lembro disso. Será que se a gente pudesse perguntar para ele a data da morte dele, quando que ele responderia? Será que não teria sido há 10 anos atrás, quando ele entrou em estado vegetativo? O problema é que a gente não faz essas perguntas para as pessoas. Né? Porque a gente assume, e aí eu acho que esse é um grande problema que a gente tem cultural no Brasil. Nós assumimos no Brasil que cuidado é sinônimo de utilização de todo esse aparato tecnológico. Então a gente acha que cuidar do nosso parente que está morrendo é levar ele para UTI, é usar sonda, é entubar, é fazer todos os procedimentos, né, utilizar de todo o suporte artificial que a gente tem. E é bom que se diga que assim, o vilão não é o suporte artificial. Porque os suportes artificiais de vida salvam vidas. E a gente está vendo isso na pandemia. Né? A intubação, a ventilação mecânica tem salvado milhares de vidas no mundo inteiro. Agora, usar um suporte artificial de vida em uma pessoa que já está num processo inexorável da morte, esse é o problema. E é aí que a gente erra no Brasil. Porque a gente, volto a dizer, acha que isso é cuidar. Né? A gente acha que cuidar de uma pessoa que está morrendo é dar a ela todas as possibilidades tecnológicas que existem. E isso é uma questão cultural. Nós vamos demorar um tempo aí, né? Eu acho, para a gente entender que não é bem assim. Mas hoje, infelizmente, é assim que funciona. E aí, para terminar essa primeira conversa, eu costumo dizer que assim, existe uma regrinha de ouro na bioética, né, na bioética do fim da vida. Nunca interromper uma distanásia é uma eutanásia. Perfeito. Porque vejam, vamos para a bola de cristal. Qual era a data provável da morte do sujeito? Se eu não tivesse intervido? Era X. Se eu intervenho, eu tô levando essa data lá para frente. Para frente, exatamente. Então, na hora que eu digo, chega, não vamos intervir tanto, não vamos praticar tanto excesso, eu não tô puxando para trás. Eu tô só tentando chegar um pouco mais próximo do que seria o natural. Por isso, quando a gente fala, né? Aqui alguém perguntou sobre sedação paliativa, mas antes da sedação paliativa. Antes, porque eu, particularmente, eu acho que a discussão sobre sedação paliativa no aspecto bioético, é 1000 vezes mais complexa do que a discussão sobre extubação paliativa. Essa é a minha opinião. Porque, para mim, a extubação paliativa é uma coisa que já está, assim, super resolvido, sabe?
A gente tem decisão da Suprema Corte Americana de 30 anos atrás resolvendo essa questão da intubação paliativa, dizendo que intubação paliativa não é eutanásia. Sim, e é muito claro sobre retornar o paciente a uma situação natural, até porque não é natural, da mesma maneira que a gente não nasce com um tubo na boca, a gente ir embora desse mundo com um tubo na boca. É muito sobre restituir uma condição de naturalidade ao que seja um curso de final de vida. É muito claro, eu concordo contigo. Exatamente. Só que, infelizmente, isso não é tão claro assim para muitos profissionais. Sim. E aí, Carol, eu acho que vem do começo da nossa conversa. As pessoas se informam hoje por manchetes, né? Ontem eu estava lendo, me mandaram um link de uma reportagem que saiu. Tem um site que se chama Aventuras na História. Acho que é isso, Aventuras na História. Ele tem um perfil gigantesco no Instagram e tal. E aí, vira e mexe, ele traz uns fatos históricos sobre qualquer coisa, sobre guerra, sobre qualquer coisa. Dia 28 agora de outubro, eles fizeram um post rememorando o caso da Terra Esquiavo. Ok. Tá? Que é um caso de judicialização nos Estados Unidos de suspensão de suporte artificial. Emblemático, né? Do antigo. Super. Né? Um caso famosérrimo nos Estados Unidos. E a manchete da notícia era o que fazer quando a eutanásia vai parar nos tribunais. Sabe? Agora, isso não é eutanásia, nunca foi eutanásia. Né? A Suprema Corte decidiu isso há 30 anos atrás. Então, assim, eu percebo que a mídia também tem muita dificuldade com esses conceitos, sabe? E aí eu me lembro, falando sobre a questão da mídia, em julho eu fiz um curso online, eu falei que uma das coisas, se é que a pandemia tem alguma coisa boa, uma das coisas é que a gente está fazendo um monte de curso que não faria em condições normais de temperatura e pressão. Então eu fiz um curso numa universidade do Reino Unido sobre o papel da mídia no entendimento da sociedade acerca do estado vegetativo persistente. Uhum. Dizendo, olha, quando a mídia mostra, publica uma coisa, fulano, 40 anos depois acordou, ela arrebenta toda a discussão, porque normalmente ela não dá o diagnóstico certo, tudo é estado vegetativo, né? E aí você tem o leigo que não conhece e não tem nenhuma obrigação de conhecer, que acha que aquele caso ali tá vendo? Como é que você vai... a realidade dele, né, Lu? Exatamente. E às vezes, sei lá, vai que é uma coisa tão excepcional assim, que estatisticamente é raríssimo, quase impossível que possa acontecer, mas vai lá. A pessoa se apega àquelas realidades do excepcional e do que não é, de certa forma, o odierno, né, Lu? É muito complicado, concordo contigo. Então a gente tem, eu acho que é isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. E é muito também sobre esse conhecimento raso, né, Lu? Eu acho que se a gente, enquanto profissional de saúde também, se satisfizer e entrar em debates que são debates mais densos, mais complicados, embasados, vou até usar entre aspas, né? Por conhecimento raso, por, às vezes, uma videoaula somente, ou por uma discussão de Instagram, eu não sei. Tanto que, assim, isso aqui é uma provocação para quem seja profissional de saúde estudar a fundo, talvez em fontes mais assertivas. Quem sabe, para quem seja um cidadão que queira se informar um pouco mais, também ter vontade de provocar e de ir atrás disso. Mas longe de dizer que uma live do Instagram que a gente está fazendo aqui, que é uma conversa informal, é uma conversa formativa, no sentido de dar conceito, né? Ou então de ensinar ou servir de base para um profissional chegar e ficar discutindo isso ou escrevendo isso por aí afora. Exatamente. A gente tá numa geração que é uma geração que é rasa, que quer o conhecimento fácil, raso, acessível, não se dispõe muitas vezes a cavar com profundidade, a buscar um pouco mais a fundo, e a gente acaba pagando um preço caro socialmente por isso, Lu. Penso e uma sociedade que, assim, não está disposta a pesquisar. Exato. Sabe, eu falo isso com os meus alunos do grupo de pesquisa, que assim, é impressionante o número de inbox, de direct que eu recebo, de pessoas dizendo assim,
eu estou pesquisando sobre X. Você pode me mandar a bibliografia? Cara, a bibliografia está no Google, sabe? Hoje está muito mais fácil que na minha época. Quando eu fui fazer minha dissertação de mestrado, eu tinha que mandar e-mail para os caras lá dos Estados Unidos. E calçar minha cara falando, olha, eu preciso do seu artigo, eu não sei como chegar nele. Mas, assim, as pessoas querem tudo mastigado. Né? Todo mundo quer tudo muito pronto. Então, acho que isso mostra muito dessa sociedade do imediatismo. Né? Que eu quero resolver o problema num estalar de dedos. E a gente não resolve questões bioéticas num estalar de dedos. Certamente. E nem esse conhecimento também, né, Lu? Lu, só vou puxar as duas que estão faltando das famílias da Stanásia para a gente bater um papinho. Mistanásia. Mistanásia é a morte social. É porque a mistanásia não entra nessa linha do tempo aí, né? A mistanásia é a morte social. É aquela pessoa que não tem uma doença terminal, que não está morrendo, que se tivesse o devido acesso ao sistema de saúde, ao leito, à maca, um profissional qualificado, seria curada aí sim, porque ela tem uma doença curável. Então, a mistanásia, né, a tradução é morte social. Aí sim, a mistanásia é um termo nosso, né? Quem criou o termo mistanásia foi o padre Márcio Fabres. Então, é sim um termo. A mistanásia tem muito a ver com a nossa realidade de um sistema de saúde que ainda é muito desigual. Uhum. E não tem uma relação absolutamente direta com as questões do fim da vida. Perfeito, Lu. E a outra palavrinha, calotanásia, que é uma palavra eu acho bonita. Eu tenho uma apreciação particularmente. Acho uma palavra que é carregada de beleza. Na verdade, talvez esse até seja o significado dela, né? Você pode dar uma palhinha, Lu? Posso, assim, eu tenho um pouco de preguiça da calotanásia, sabe? Porque eu acho que é, assim, over. Na verdade, eu acho que a gente vai criando caixinha para tudo, né? E essa história, calotanásia, é outra coisa que você não ouve fora do Brasil. Mas essa história, né, esse costume nosso de criar caixinha para botar tudo. Possível. Você vai ter acesso ao cuidado paliativo, você vai ter sua família do seu lado, você vai ter todo o aparato possível para que você, ô Franciele, calotanásia é com K, tá? Só para... É um termo pouco conhecido mesmo. E eu, né, volto a dizer assim, eu não uso, não escrevo, não, porque eu acho que essa prova que nós brasileiros não damos conta das palavras que a gente inventa e a gente continua inventando um monte de palavra. E eu acho que isso acaba dificultando a vida. Então isso que eu tive não é o perfeito, né? Sabe? Esse é o ponto, assim. Eu acho, para mim, a questão da calotanásia também é uma palavra, né? Que nós usamos no Brasil muito mais que qualquer outro país e que tem a ver com essa coisa nossa de botar as coisas na caixinha. E qual que é a minha implicância com as caixinhas? As pessoas querem saber se as caixinhas são lícitas. Ou seja, se a lei permite que se faça cada uma das caixinhas. E nós vivemos num país que, apesar de ter milhões de leis, é absolutamente pobre em legislação sobre as questões afetas ao fim de vida. Boa. Eu acho, inclusive, que se a gente pudesse, às vezes, colocar um coração de dar likes e dar valor, eu escolheria a ortotanásia em detrimento da calotanásia. Um dia desse, até uma aluna chegou para mim e falou assim, você prega a calotanásia? Eu falei, olha só, eu como profissional, como médica, primeiro, eu tenho que ser uma pessoa que seja propagadora do que seja a ortotanásia e uma combatedora ativa da distanásia. Falar que eu preciso promover, ou falar, ou ensinar, ou difundir, ou dar likes para calotanásia, eu acho que é meio muito. Apesar de achar uma palavra bonita, e o significado que vem por trás é um significado que eu acho bonito, mas não é obrigatório. Eu acho que o que seja obrigatório da gente, Lu, penso eu, seja a gente ser agente ativo pró-ortotanásia. Eu acho que talvez se a gente para a nossa geração conseguir falar isso, levar esse recado adiante, sucesso. Paralelamente a isso, também combater a distanásia, né? Porque eu acho que, assim, eu costumo dizer, as pessoas sempre me perguntam, né? Você é a favor da eutanásia? Essa é uma pergunta
chavão, digamos assim. Eu costumo dizer assim, olha, eu, Luciana, sou, porque eu sou a favor da autonomia. Eu acho que a vida é de cada um de nós e que cada um vive e morre, né, deveria ter essa autonomia. Mas eu, Luciana, também entendo que não é possível discutir legalização da eutanásia, porque quando a gente fala de lei, nós estamos falando de algo que vai ser aplicado para todo mundo, Exato. num país que não tem cuidado paliativo. Num país em que eu não dou oferta do mínimo de conforto para pessoas que estão em fim de vida. Então, para mim, esse é o ponto. Né? Então, quando você fala assim, eu acho que a gente tem que defender a ortotanásia, eu concordo com você, sim. Eu acho que a gente tem que defender que as pessoas tenham o direito de morrer no momento da morte delas. Né? Assim, no curso natural daquela patologia. Acho, Luciana, que numa perspectiva sonhadora, as pessoas deveriam ter o direito de morrer a hora que elas quiserem. Mas o meu medo, e aí trazendo a mistanásia, hoje no Brasil é que se a gente, por exemplo, aprovasse uma lei de eutanásia, nós estaríamos seguramente diante de um sem número de mistanásias. Porque pessoas pediriam para morrer porque elas não têm acesso ao controle, aos cuidados paliativos. Né? Elas não têm o tratamento da doença, né, Lu? Elas não têm o controle de sintoma. Então, veja, eu costumo dizer assim, pensa, todo mundo já teve um momento na vida que falou assim, eu prefiro morrer do que passar por isso. É a mesma lógica. Uma pessoa que está com uma dor intratável, uma pessoa que precisa de um tratamento, mas não consegue chegar até o médico porque falta vaga, porque falta, né? Enfim, ela não consegue ligar, etc, etc. Ela vai morrer de mistanásia, ela não vai morrer de eutanásia. Então, assim, eutanásia para mim é alguma coisa que vai fazer um sentido bastante interessante em países que já conseguiram tratar cuidado paliativo como uma política pública. Certamente, que já conseguiram chegar e falar, olha, você tem uma doença que ameaça a sua vida, você vai ser muito bem cuidado e a gente está aqui para isso. E provavelmente, se por acaso, depois de esgotados todos os recursos, todas as possibilidades de aliviar, de controlar, de fazer viver bem com todo o aparato possível, existe o instituto disponível, né, Lu? Isso faz Exatamente. E aí, isso é muito importante, né, Carol? Porque, assim, eu também vejo no Brasil muitos paliativistas com uma bandeira, assim, que para mim não é boa. Eu não falo sobre eutanásia. Minha bandeira é a ortotanásia, é isso que eu prego. Ora, no nosso âmbito, no ambiente acadêmico, mesmo enfim, em entrevistas, alguma coisa de divulgação, a gente precisa falar de eutanásia para fazer as pessoas entenderem o que é, no mínimo para dizer que o cuidado paliativo não é eutanásia. Porque, infelizmente, as pessoas ainda acham isso. Então, assim, e a gente precisa, né? É bom voltar na história, a gente precisa estudar. Se você pega os dados canadenses, né, o Canadá tem eutanásia e suicídio assistido desde 2016. Uhum. E segundo a segunda edição do Atlas Mundial de Cuidado Paliativo, que saiu agora, o Canadá está no topo. Né? Ele tem o melhor cuidado, junto com os países de melhores cuidados paliativos. 84% das pessoas que usaram a lei da eutanásia no Canadá estavam em hóspices. Ou seja, estavam com cuidados paliativos, recebendo cuidados paliativos da melhor qualidade. Então, essa história... melhor cuidado para a fase de final de vida, inclusive, né, Lu? Exatamente. Então, essa dicotomia, sabe, de que se eu dou cuidado paliativo, a pessoa não vai pedir eutanásia, isso é uma falácia. Acredito nisso também. Sabe? E é uma falácia extremamente paternalista. Que diz assim, tá vendo? Olha, o cuidado paliativo é tão maravilhoso que todo mundo que eu paliar não vai poder morrer, não vai pedir para morrer. Poxa, gente, vamos entender que a autonomia, né? Vamos entender que cada um tem o seu sentido de vida. Então, eu acho que assim, a gente tem muito o que avançar nessas discussões no Brasil.
muito, né? E aí tem alguém falando aqui, né? Que no Brasil ainda precisamos do básico, que é a autonomia. Bom, nós não somos um país autonomista, né? A autonomia não é um valor para a nossa sociedade ainda. Da mesma maneira que a gente precisa, às vezes, explicar o óbvio do que seja a dignidade da pessoa humana para o cenário de Brasil, né, Lu? A gente precisa chegar e falar, alô, alô, a gente precisa morrer bem, isso é um direito da pessoa. Isso, apesar de ser uma coisa tão óbvia, né, Lu? Tão óbvia. Então, é óbvio para uma sociedade que consegue falar sobre morte, entender a morte como algo natural. Para uma sociedade que nega a morte como a nossa, isso não é óbvio. Porque o objetivo das pessoas é não morrer. Né? E eu gosto sempre nessa discussão de lembrar um estudo da The Economist. Em 2016, a The Economist fez um estudo junto com a Kaiser Foundation. E eles ligaram, não é um estudo científico, duplo cego, randomizado, tá? Então, assim, tem 1000 vieses. Mas eles ligaram para brasileiros, brasileiros, japoneses, italianos e americanos. Isso. E fizeram perguntas relacionadas a fim de vida. Perguntas simples, perguntas muito simples, inclusive. Extremamente simples. Uma dessas perguntas era dava uma lista de prioridades e pedia para as pessoas classificarem as suas prioridades. Exceto o Brasil, a prioridade viver a todo custo foi a última dos americanos, dos italianos e dos japoneses. Nós, brasileiros, fomos os únicos que não colocamos essa prioridade como a última, como a menos importante. A prioridade mais importante dos Estados Unidos, do americano, não arruinar financeiramente a minha família. Era isso mesmo. Por quê? Porque saúde nos Estados Unidos é um treco caro pra caramba. E as pessoas falam, se eu já tô morrendo, não vai gastar todo o dinheiro do mundo pra não me deixar morrer, né? E isso no Brasil, a gente tem um sistema único de saúde, a gente tem a saúde suplementar e as pessoas acham que o dinheiro não sai do bolso delas. Sim. Então, se o dinheiro não sai do bolso delas, a gente vai eutanasiar todo mundo. Né? Então, isso tem muito a ver, inclusive, essa visão brasileira da distanásia tem muito a ver com o princípio bioético da justiça, que parte da ideia do individual para o coletivo. Olha, eu não posso querer uma coisa que vá contra o direito da coletividade. E se eu estou usando um leito... olha que interessante, Carol, assim... Nós falamos, há 4 meses atrás, estava todo mundo falando de protocolo de alocação de recursos escassos. Uhum. Aquela confusão, o que a gente faz com a Covid, se faltar leito, quem que a gente vai dar? Todo recurso é escasso. O leito é escasso, o ventilador mecânico, né? A ventilação mecânica é escassa, a sonda é escassa, a morfina é escassa, tudo é escasso. Não virou escasso só agora também, não, né? Não virou escasso só agora. E a gente sempre usou mal. Porque a gente internava um monte de gente, continua internando um monte de gente que não tem indicação de ir para UTI. A gente entuba um monte de gente que não tem indicação de ser entubado. E assim sucessivamente. Isso tem muito a ver com o princípio da justiça, né? Com a falta do entendimento de que quando eu levo o meu vozinho de 95 anos, que já está em fase final de Alzheimer, para UTI com sonda, eu estou tirando aquele leito e aquela sonda de alguém que se beneficiaria desses 2 recursos. Porque o meu vozinho não vai se beneficiar. Ele já está em fase final da doença dele. Sim. Então, assim, eu me lembro que em maio, mais ou menos, essa é uma discussão que estava muito forte nos Estados Unidos. E muitas pessoas, né, muitos bioeticistas americanos dizendo, quem sabe, Estados Unidos, que é bastante diferente daqui, quem sabe as pessoas agora vão entender que a gente usa mal os recursos. Eu olho para essa discussão no Brasil e falo, não, a pandemia não vai fazer a gente entender isso. Porque a gente continua usando mal os recursos, sabe? Mesmo em tempos pandêmicos. Nas últimas 3 semanas eu tive 2 casos, né? Não é caso jurídico, mas 2 situações que chegaram até a minha pessoa de profissionais me pedindo ajuda com intubação paliativa, de pacientes que claramente não se beneficiavam mais e que a equipe estava dizendo que se tirasse o tubo ia matar o paciente. Então, assim, nós estamos muito longe dessa discussão, né?
Lu, eu lembro até de ter visto alguma postagem sua nesse sentido, inclusive de falas dos profissionais médicos para a família, para a Sim, esposa do paciente. São coisas que, de certa forma, assim, para a gente que está do lado de cá, parecem elementares, né? Mas deveriam ser elementares para quem se propõe a fazer, por exemplo, uma prática de medicina intensiva, ou de medicina de suporte avançado de vida, de estar na frente de uma emergência, de estar conduzindo essa discussão com pessoas e com cidadãos. Acho que seria o mínimo, né? Se você, por acaso, é uma pessoa que é especialista ou está à frente disso, ou carrega um cargo de gestão diante desse tipo de profissional, lidando com essas pessoas, lidando com esses pacientes, você está bem alinhado do que sejam princípios éticos, jurídicos, atuais do que a gente esteja vivendo no país. Para mim, isso é necessário. é. Mas nós temos uma distância aí, né? A Rose está falando da questão da emergência, né? Eu lembrei de a gente, esse ano, agora há pouco tempo, a Sabrina Ribeiro, né, um pessoal da USP, lançou um manual de cuidado paliativo em emergência, né? Assim, não dá mais para dizer que não dá para fazer cuidado paliativo em emergência. Dá para fazer cuidado paliativo em qualquer lugar. Só que para isso a gente precisa capacitar a equipe. E para isso a equipe precisa querer estudar. E, infelizmente, a gente volta para a história. Nós estamos numa fase de uma sociedade que consome conteúdo rápido. Eu não quero sentar e estudar. Eu não quero ler. Eu não quero ler 10 artigos. Eu não quero ler, né, aprender inglês para poder ler na fonte. Não quero. Eu quero mastigado. Eu quero aprender com um post no Instagram. É tipo isso. E outra coisa, Rose, que é um capítulozinho, que na verdade não é um capítulo que tem que ser praticado por paliativistas, que resolveria muito dessa questão, se chama controle de sintoma. E quando a gente fala de controle de sintoma, não tem que ser obrigação somente do paliativista chegar e manejar uma dispneia de maneira não invasiva, por exemplo. Isso tem que ser capítulo lido e estudado por um emergencista, por um intensivista, por um geriatra, por um médico hospitalista que cuida de pacientes internados na ala, por um nefrologista, quando chega vai falar, vamos suspender a diálise do paciente, por aí vai. São coisas que a gente precisa, de certa forma, tá chamando a responsabilidade, eu acho, sabe, Lu? E parar de ficar dizendo que isso é só conversa de paliativista, isso é conversa de todo profissional de saúde que, de certa forma, está disposto a cuidar de pessoas em situações críticas, situações que ameaçam a continuidade da vida. Penso mais ou menos por aí. E acho que tem outra coisa, né, Carol? Parar de se esconder atrás da medicina defensiva. Que é, eu tenho medo do processo, então eu vou fazer isso aqui porque isso vai resolver minha vida. Medicina defensiva nunca resolveu a vida de ninguém. Se tivesse resolvido, os Estados Unidos não seriam, né, assim, o primeiro lugar da judicialização. E é bom lembrar que o direito de ação no Brasil é constitucional, ou seja, qualquer pessoa pode ajuizar uma ação contra qualquer outra pessoa. Então, mesmo fazendo tudo certo, eu posso ser processado. A preocupação do profissional não pode ser, vou ser processado. Ela precisa ser, o que eu estou fazendo é eticamente justificável? Exato. Eu tenho respaldo das evidências científicas de que o que eu estou fazendo é o melhor para o paciente, né? Então, acho que é por aí também. E se esconder atrás do medo do processo é covarde. E eu costumo dizer que quem se esconde atrás do medo do processo é quem não tem técnica. Porque as pessoas que eu conheço que estudam pra caramba falam, deixa vir o processo. Sabe? Se vier, deixa vir. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Né? Lu, só até puxando um gancho aqui, para a gente formar uma geração, para a gente ter uma geração de profissionais, ou ter profissionais que sejam profissionais anti-distanásia, vamos falar assim, profissionais capacitados para lidar com isso de maneira muito mais assertiva. Dicas práticas, o que a gente precisa? Teve até uma pergunta aqui, a Franciele perguntou, vocês acham que falta um estudo além da faculdade? Será que é ir além da faculdade? É, de certa forma, chegar e falar, precisamos trazer isso urgente para a graduação? É só estudo? É prática? O que mais, Lu? Olha, eu acho que eu sempre vou dizer que o estudo é a base de tudo, né? E não é estudo do Brasil, é estudo. Ver o que está acontecendo lá fora, entender como é que a coisa funciona. Eu volto para o exemplo da extubação paliativa. O ser humano que fala extubação paliativa é eutanásia, não entende nada de eutanásia. Porque em todos os países do mundo em que a gente tem eutanásia legalizado, extubação paliativa não é uma prática de eutanásia.
Então, assim, a gente precisa estudar, sabe? A gente precisa estudar. Eu acho que, para mim, esse é o ponto. Porque quando eu estudo, eu consigo aliar a minha teoria à prática. E aí, poder falar em, por exemplo, ações de educação para a morte da sociedade. Porque a gente precisa educar a sociedade. Né? Não adianta só a gente estudar se a sociedade continua sendo dispanásica. Mas não adianta eu querer educar a sociedade se eu não vou saber responder. Certamente. Porque esse é o outro problema. Ah, eu vou dizer que extubação paliativa não é eutanásia. Aí o familiar vai dizer assim, então você vai tirar o tubo e eu vou ver meu familiar agonizando? Não. Você precisa saber qual é o protocolo para fazer uma extubação paliativa, com conforto. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que nós temos que levar isso para a graduação. A gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente leva para a graduação, porque, assim, não é todo profissional que sabe esse assunto, né? Eu acho que a coisa do especialista é algo extremamente importante. E a gente precisa que o profissional compreenda, aquele que está em informação, que ele só vai mudar a realidade do dia a dia dele nos hospitais se ele for um agente de transformação social também. Lu, e antes de querer ser o porta-voz disso, muitas vezes dentro do hospital dele ou dentro da sala de aula, eu acredito que a gente tem que ser o porta-voz disso dentro da casa da gente. Nas nossas célulazinhas assim, ó, de relacionamento. Então, eu acho que, de certa forma, esse é um processo para começar a mudar a sociedade, né? Não adianta, às vezes, a gente também falar de colocar um outdoor ou de fazer live, mas não tá falando disso dentro da minha casa, com a minha família, com meu marido, com os meus filhos, com a minha mãe, com a minha avó. É porque, assim, Carol, a gente é megalomaníaco também, né? As pessoas acham que quando a gente fala em educação para a morte, você vai criar um The School of Death Education e vamos embora. Não é isso, né? A gente educa para a morte, é o que você falou. Quando eu consigo convencer o meu marido, que é engenheiro, a fazer um testamento vital, eu estou educando para a morte, sabe? Quando eu falo com os meus alunos de graduação no direito, que o direito não trabalha educação para a morte. Isso não é um tema pauta do currículo jurídico. Mas quando eu falo com os meus alunos, eu estou fazendo educação para a morte. Então, assim, a gente é que acha que educar, né, assim, é uma coisa grandiosa, eu vou fazer um mega evento, encher o Maracanã. Não é isso. Não, né? não é. Eu acho que é poder dar informação de qualidade no seu dia a dia. Quando você educa um profissional, um colega seu, você está educando a sociedade. Né? Eu acho que é dentro desse contexto, né, de um entendimento de que é a história da gota no oceano, né? Cada um de nós é uma gotinha. E se todo mundo fizer o seu papel, quem sabe um dia a gente consiga mudar o panorama completo dessa história. Tu, a gente está quase terminando já. O tempo passa super rápido. Pelo amor de Deus. A gente fala... É muito bom te ouvir falar. Lu, na última vez eu te fiz uma pergunta. Ó, o pessoal falando do cenário lá atrás, do seu cenário, Lu. Seu cenário lá, ó. Tem uma caveira, tem uma água viva, que foi a Carol que fez pra mim. Tem um poema do Shakespeare, é o Hamlet, com a caveirinha. E o quadro de Beatles, porque eu sou casada com um bitomaníaco. Olha, muito bem. Dessa eu não sabia. Lu, última vez que a gente se falou, eu te perguntei sobre que legado você queria deixar. Você falou de maneira muito precisa e eu vou te fazer uma outra pergunta hoje. O que a vida tem te ensinado, Lu, nesses anos tanto de labuta profissional, de vida onde você se propõe a ser uma educadora, mas também na vida pessoal? O que a vida tem te ensinado, Lu? Resiliência. Eu acho que a vida tem me ensinado que, assim, nem sempre terão dias fáceis. Na verdade, a maior parte deles vai ser bem difícil. Mas que quando a gente tem um propósito, né, quando a gente acredita no que a gente faz, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, devagar as coisas aparecem. Mas é preciso resiliência. Porque a gente mais apanha do que ganha flores. Eu acho que trabalhar nessa área especificamente
me mostra muito isso, né, Carol? Que assim, lutar pela autonomia é uma luta ingrata. É nadar contra, sabe? É nadar contra a corrente. Mas, enfim, né? É o que eu acredito. Eu falo sempre, né? Que eu em breve vou aposentar dessa conversa. Porque cansa, né? Cansa falar 12 anos da mesma palestra sobre testamento vital, sabe? Assim, cansa receber uma ligação dizendo: olha, eu tô no hospital e os médicos estão dizendo que para eu cumprir se eu cumprir a vontade do meu marido de ser estubado, eu estou cometendo um crime, estou matando meu marido. Isso é muito pesado, assim. E a gente está num mundo, acho que tem um ego, né? Assim, as pessoas estão muito mais preocupadas com elas próprias do que com as causas. E eu tento que a minha causa seja maior do que a minha pessoa, sabe? Essa é a minha. Enfim, essa é a minha tentativa diária, minha luta diária. Lu, eu só tenho que te agradecer. Mais uma vez, é sempre muito bacana conversar contigo, ouvir o que você tem a falar, seja na conversa, seja você lá em cima, a gente aqui embaixo ouvindo. Mas, ó, o recado é esse, cansa não, Lu. Seu trabalho é um trabalho importante, eu entendo que o tanto de gente também que existe um impacto positivo, é um recado que você tem levado de maneira incansável há tantos anos, mas que tantas pessoas, até mais novas que a gente, ou até mais velhas que a gente, já foram impactadas de maneira positiva, puderam repensar seus valores, repensar sua prática. E eu só tenho que te agradecer, como sua colega, como sua colega, Obrigada. como admiradora também. Obrigada. Gente, obrigada. Eu vou deixar salvo aqui. Lu, um beijo. Obrigada pelo convite. Imagina, é sempre um prazer. Boas Tchau, férias, bom descanso para você. tchau. Tchau.